Olá, boa noite. Boa noite. Roberto Jefferson e a filha Cristiane Brasil são denunciados por formar organização criminosa. A acusação de fraudes no Ministério do Trabalho inclui também o deputado Paulo Pereira da Silva. O delegado da Polícia Federal que investiga Temer compartilha informações com colega nos inquéritos suspeitas sobre o presidente no decreto dos portos e em doação da Odebrecht. Influenciadores digitais revelam pagamentos ilegais para divulgar candidatos do PT. O Ministério Público vai analisar o caso e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, também promete apurar. R$1 milhão em cabos de cobre são roubados em obra do metrô de São Paulo. A nova estação Chácara Clabim, da linha 5 Lilás, está há 4 anos atrasada. Aos domingos, a Avenida Paulista fechada tem mais movimento e mais problemas. Muito lixo, vendedores ambulantes e moradores de rua provocam reclamações. Arcebispo acusa o Papa Francisco de acobertar abusos sexuais de um cardeal americano. Carlos Maria Viganó foi representante da Igreja Católica em Washington por 5 anos. O Jornal da Gazeta está no ar. O movimento na Avenida Paulista tem crescido cada vez mais nos fins de semana, principalmente no domingo, quando a via fica fechada. O que para alguns é bom, para outros tem sido motivo de reclamação, já que o número de vendedores ambulantes ilegais, moradores de rua e lixo também tem aumentado. É no fim do dia, quando vai escurecendo, que os vendedores de bebidas alcoólicas começam a chegar. Se misturam aos artesãos, já bem numerosos, no vai e vem do fim do expediente. O movimento desse tipo de ambulante é maior na sexta e no sábado. E também no domingo, quando a Avenida Paulista fecha para os carros e vira área de lazer. É nesses carrinhos que, geralmente, os mais jovens fazem uma espécie de aquecimento, para depois seguir para baladas da Rua Augusta. Os drinks são variados. Eu vendo cerveja, vendo água, vendo energético. Essa ambulante diz que vem com o marido, atraída pelo grande fluxo de gente na Paulista. Admite que a atividade é clandestina. Diz que já teve a mercadoria apreendida 3 vezes e reclama da violência da polícia. Mas vem a militar, vem a rota. Pegaram meu marido aqui, ó, derrubaram ele aqui, os policiais com fuzil na cara da gente. Já para o movimento dos moradores da Paulista, a fiscalização não consegue dar conta do aumento da quantidade de irregulares, que acabam se safando. Vem vindo a fiscalização ali na outra esquina, todos já correm e se escondem para o outro lado. Reclamação também em relação ao lixo, usuários de drogas, moradores de rua e o desrespeito às regras. Domingo retrasado tinha um músico na porta do hospital. No domingo de Ramos, uma banda de rock na porta da missa. Fica uma impressão de que a Paulista é uma terra sem lei. Processo que, para alguns, pode parecer semelhante ao que ocorreu no centro de São Paulo. No passado, a região era símbolo de prosperidade e convivência, com lojas elegantes, livrarias. A derrocada deu os primeiros sinais nas décadas de 1960 e 70, quando bancos, hotéis e escritórios começaram a migrar para a região da Paulista e mais tarde para a Faria Lima. Muitos dos que moravam também se mudaram. No centro, só de passagem e em horário comercial. Em 2 décadas, a partir de 1980, a quantidade de habitantes na região central caiu mais de 30%, segundo o IBGE. O que especialistas argumentam é que não há na região da Paulista qualquer indício de esvaziamento como o que ocorreu no centro de São Paulo. Pelo contrário, além de manter a vocação de área de negócios e moradia, a Avenida Paulista assume uma outra vocação também, a da cultura e do lazer. Para esse professor de urbanismo, o local é cada vez mais disputado, o que requer do poder público mais atenção na zeladoria. A Avenida Paulista está tendo funções como um espaço público muito intensas, como um parque. Isso pressupõe uma manutenção muito mais intensiva do que ela tinha alguns anos atrás. E a cidade precisa encarar que agora ela tem um grande parque urbano, principalmente aos fins de semana, que é a Avenida Paulista.
Criminosos roubaram cabos de cobre da estação Chácara Clabin, na região da Vila Mariana, avaliados em R$1 milhão. A estação faz parte do projeto de expansão da linha 5 Lilás, prometido para a Copa de 2014 e que até hoje não foi concluído. A sala técnica da estação foi invadida por volta de 2 da madrugada. Cerca de 7 criminosos armados renderam os funcionários que foram amarrados. Eles ficaram lá por 2 horas e levaram cabos de cobre que estavam enrolados nesses carretéis. A princípio, o material foi avaliado em R$1 milhão. Um portão de ferro da estação tem sinais do arrombamento. Nessa manhã, policiais da delegacia do Metropolitano estavam na estação e a perícia técnica também foi feita. A Chácara Clabin também faz parte do projeto de expansão da linha 5 Lilás. Uma nova estação está sendo construída aqui. O metrô ainda avalia se todo o material roubado seria utilizado para a iluminação desta obra. Mas já informou que o assalto não deve atrasar ainda mais a abertura da estação prevista para setembro, porque o material tem seguro. Na nova estação, a linha 5 será conectada à linha 2 verde. A obra, que quando concluída vai ligar o Capão Redondo à Chácara Clabin, está com 4 anos de atraso. O trecho expandido chegou a ser anunciado para 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Ainda há 5 estações fechadas. As datas da entrega mudam constantemente. No relatório de fevereiro, publicado no portal da Transparência do Metrô, as estações Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Clabin estavam prometidas para o segundo trimestre de 2018, ou seja, até junho. Só que, em junho, um novo relatório informava que as estações seriam entregues em agosto. No relatório de julho, o mês mudou de novo, agora para setembro. A Campo Belo só deve ficar pronta em dezembro. A estação Hospital São Paulo está quase pronta. O clima entre a população é de ansiedade. Parece que interminável. Quem sabe um dia sai, né? Isso vai demorar, sabe Deus até quando, né? Complicado fazer o quê, né? A única estação que não teve a data alterada foi a ACD Servidor, prometida para este mês. Sem gravar entrevista, funcionários que trabalhavam no local disseram que a estação deve abrir até sexta-feira. E na manhã de hoje, tanto o metrô quanto a CPTM tiveram problemas na abertura das operações por causa de uma oscilação de energia. Com atraso de quase 20 minutos em algumas estações, os passageiros enfrentaram lentidão e superlotação. Nenhuma das duas companhias conseguiu explicar o que aconteceu e a Eletropaulo não registrou nenhuma alteração na energia elétrica. Um ato interreligioso em homenagem ao jornalista Otávio Frias Filho foi realizado na matriz paroquial Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na zona oeste de São Paulo. Os familiares receberam os amigos, jornalistas, funcionários da Folha de São Paulo e políticos. O ato interreligioso teve a participação de um bispo da Igreja Católica, um rabino da Congregação Israelita Paulista e uma representante budista. O editor executivo da Folha, Sérgio Dávila, falou em nome dos funcionários da empresa. Eu não conheci pessoa mais genuinamente curiosa sobre tudo e mais preparada para cobrir um assunto do que ele. A atriz Bete Coelho leu trechos de 3 peças escritas por Otávio. Agora que as ideologias estão mortas, agora que a civilização se tornou delicada, agora que é para sempre. O jornalista morreu no último dia 21. Ele lutava contra um câncer de pâncreas diagnosticado em setembro do ano passado. Otávio Frias Filho tinha 61 anos e durante 3 décadas ocupou o cargo de diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Otavinho, como era conhecido, foi o mentor do Projeto Folha, que modernizou o jornalismo brasileiro na década de 1980. Eu acho que ele fez uma modificação na imprensa, não na Folha só, brasileira, porque ele gostava do contraditório, ele gostava de ver o todo pela parte, criticava, pegava o deslize, mostrava e tinha um espírito independente. Os candidatos à presidência começaram a semana de campanha na região sudeste. Geraldo Alckmin começou o dia em São Paulo. O candidato do PSDB participou do ato interreligioso em homenagem ao jornalista Otávio Frias Filho. O tucano disse que com o início do horário eleitoral na TV, na próxima sexta, a campanha começa efetivamente agora. À tarde, viajou ao Rio Grande do Sul, onde visita as cidades de Pelotas e Porto Alegre.
Marina Silva, da Rede, passou o dia na capital paulista. A candidata visitou a ONG Educafro. No local, atribuiu o desempenho do adversário Jair Bolsonaro ao populismo de direita e também comentou sobre a candidatura de Lula. Afirmou que não é bom para o processo democrático que o eleitor não conte com uma decisão definitiva da Justiça sobre quem serão os candidatos. O candidato do PSL fez campanha no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro visitou uma feira popular. Ele disse que não está preocupado com a análise da denúncia amanhã no STF, em que ele pode se tornar réu por racismo. Sem citar nomes, afirmou que a intenção é criar um fato político. O candidato também criticou o Supremo. Disse que a corte não pode legislar sobre o aborto. Justiça Eleitoral afirma que há elementos de prova de Caixa 2 na campanha de Fernando Haddad do PT para a Prefeitura de São Paulo em 2012. A afirmação consta do despacho do juiz Francisco Chintati, que manteve Haddad como réu. Apesar disso, o juiz marcou a audiência para novembro, após o período eleitoral. Portanto, Haddad poderá concorrer pelo Partido dos Trabalhadores. Ele foi registrado como vice na chapa com o ex-presidente Lula. A acusação de uma jornalista que atua como influenciadora digital no Twitter envolve candidatos petistas. O partido nega, mas investiga as denúncias de pagamentos de comentários elogiosos a candidatos na legenda na mídia social. As procuradorias eleitorais de Minas Gerais e do Piauí abriram procedimentos para analisar se houve irregularidades, o que pode gerar investigação formal. A acusação partiu da jornalista Paula Holanda. Ela afirmou que foi convidada pela agência de marketing mineira Lajoy para promover candidatos da esquerda em troca de dinheiro. A influenciadora digital, que tem quase 7 mil seguidores, aceitou escrever um tweet por dia, de acordo com o tema que seria enviado por e-mail. Ela fez um para a senadora Gleisi Hoffmann, candidata a deputada federal pelo Paraná, e outro para o candidato ao governo paulista, Luiz Marinho, ambos do PT. Quando recebeu a terceira demanda, que seria para o governador do Piauí, Wellington Dias, que disputa a reeleição, a jornalista disse que percebeu que estava sendo pautada somente para candidatos do PT e não da esquerda em geral. Paula Holanda se recusou a escrever porque não havia sido informada pela agência que os tweets seriam exclusivamente para petistas. A jornalista fechou a conta no Twitter para novos seguidores e o site da agência de marketing Lajoy está fora do ar. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, editada no final do ano passado, proibiu propaganda paga nas redes sociais na campanha de 2018. A multa para quem descumprir é de até R$30 mil. O advogado do PSDB no Piauí, Carlos Yuri, da coligação Piauí de Verdade, já protocolou no Tribunal Regional Eleitoral uma representação por propaganda irregular, feita pela coligação A Vitória com a Força do Povo, de Wellington Dias. Outra influenciadora digital que diz ter participado da ação é Juliane. Ela, que tem mais de 45 mil seguidores no Twitter, publicou um elogio ao candidato do governo paulista, Luiz Marinho. Ela afirmou que se arrependeu de postar conteúdo favorável há dias. O governador Wellington Dias nega que sua campanha tenha contratado influenciadores digitais. A CEO da agência Lajoy, Joyce Faletti, afirmou que a empresa existe há 8 anos e que a credibilidade da agência foi conquistada com muito trabalho e esforço. Após visitar o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido nunca pagou por comentários pró-legenda no Twitter. Os candidatos iniciaram a terceira semana de campanha, focando a capital, interior e Baixada Santista. Paulo Scaff, do MDB, passou o dia em Sorocaba, onde visitou a Santa Casa e uma unidade do SESI. Ele criticou a segurança pública no estado, disse que a área é um desastre absoluto e prometeu investir nas polícias civil e militar. E afirmou ainda que vai até o Congresso Nacional pedir mudança nas legislações que tratam do assunto. João Dória, do PSDB, esteve no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital. O candidato disse que vai ampliar o Corujão da Saúde. O tucano criticou o Tribunal de Contas do município, que no ano passado disse que o tempo na fila de espera não diminuiu. Dória disse que o TCM não fez a apuração que deveria e garantiu que os prazos têm sido cumpridos. O candidato à reeleição Márcio França, do PSB, visitou as cidades de Taubaté, Caraguatatuba e Guararema.
Em entrevista, afirmou que os índices de segurança pública no estado são os melhores do Brasil. No entanto, garantiu que vai aumentar o efetivo de policiais e defendeu que é preciso educação para frear o número de presos nos presídios. Já o candidato do PT, Luiz Marinho, fez campanha na Baixada Santista. Em Santos, participou de entrevistas em TVs locais. O candidato também focou em segurança pública e em economia. O petista disse que São Paulo vive perdendo participação no PIB brasileiro constantemente e defendeu que, se eleito, vai reestruturar o salário dos policiais. Polícia Federal aponta relações de negócios entre o presidente Temer e ex-assessor e velho amigo, o advogado José Yunes. O delegado Kleiber Lopes compartilhou provas da investigação do decreto dos portos com o colega Tiago Delabare, responsável pelo outro inquérito que envolve o presidente Temer e os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e de Minas e Energia Moreira Franco. Neste, a Polícia Federal apura o pagamento de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB. No ofício, o delegado afirma que as informações sobre uma possível relação de negócios entre Temer e Yunes teriam conexão com as investigações de Delabare. José Yunes é amigo de Temer há mais de 50 anos e foi assessor do presidente no início da gestão. Saiu após ser citado na delação de executivos da Odebrecht. Em março deste ano, foi preso pela Operação Scala, que apura se Temer ou aliados receberam propina de empresas do setor portuário. O nome de Yunes também foi citado na delação de Lúcio Funaro. O doleiro disse que o velho amigo de Temer intermediou dinheiro de propina destinado ao grupo político do presidente. E os procuradores incluíram no inquérito dos portos o recebimento de um e-mail com informações de um suposto desvio de dinheiro da Odebrecht para Michel Temer ou José Yunes. A informação foi publicada pelo G1. A mensagem anônima afirma que a empresa do ramo imobiliário Iuni Incorporadora, que é administrada pelos filhos de Yunes, comprou certificados de potencial adicional de construção, os chamados CEPACs, emitidos pela Prefeitura de São Paulo, no valor de 68 milhões de reais em 2012 e os vendeu para a empreiteira no ano seguinte por 97 milhões e meio de reais, o que gerou à empresa da família de Yunes lucro de quase 30 milhões de reais. A denúncia diz ainda que a Iuni Incorporadora não teria sequer pago os CEPACs, já que a venda para a Odebrecht aconteceu no mesmo mês em que seria paga a compra original. A empresa da família Yunes nega qualquer irregularidade. A defesa do amigo de Temer diz ainda que José Yunes não possui nenhum vínculo com a incorporadora desde 2006. Na delação, Cláudio Melo Filho, executivo da Odebrecht, disse que o repasse de 10 milhões de reais foi discutido com Temer no Palácio do Jaburu, em maio de 2014. O presidente sempre negou as acusações. Em resposta, a Polícia Federal disse não ter menor ciência de suposto acerto. E a defesa do coronel João Batista Lima Filho, outro velho amigo de Temer, diz que o ex-executivo da JBS Friboi, Ricardo Saldi, manipulou provas para incriminar o coronel. Os advogados dizem que Saldi, numa conversa telefônica, pediu para que o nome do ex-assessor de Temer, o advogado José Yunes, seja retirado de um relatório para que fosse incluído o do coronel. Lima Filho e Yunes são réus na Justiça do Distrito Federal. Eles são acusados de integrar o chamado quadrilhão do MDB. Os dois negam também essas acusações. O juiz Sérgio Moro suspendeu a ação contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, mas condenou as filhas e um genro do executivo à prestação de serviços comunitários. A ação suspensa contra o ex-diretor de abastecimento da Petrobras é pela Operação Lava Jato. Paulo Roberto Costa e 4 familiares foram investigados por organização criminosa e embaraço às investigações da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro decidiu suspender a ação por causa do acordo de colaboração premiada feito com Paulo Roberto Costa. As filhas e um genro do executivo foram condenados pelo crime de embaraço de investigação de organização criminosa. Ariana Azevedo Costa vai prestar 2 anos e 4 meses de serviços comunitários à entidade pública
ou beneficente. A mesma pena foi aplicada a outra filha, Shane Azevedo, que deverá cumpri-la por 1 ano e 8 meses. O genro de Paulo Roberto, Márcio Leviskovski, foi condenado a 2 anos e 4 meses de prestação de serviços comunitários. O outro genro, também investigado, faleceu em janeiro do ano passado. Em sua manifestação, Sérgio Moro afirmou, no entanto, que o processo entra em situação incomum com a determinação da sentença sobre os familiares de Paulo Roberto Costa, já que todos os investigados se tornaram colaboradores. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, as filhas e genros de Paulo Roberto Costa foram ao escritório da empresa Costa Global Consultoria, no Rio de Janeiro, e retiraram de lá provas que poderiam incriminar o ex-diretor da Petrobras. A ida deles ao local em março de 2014, antes da busca da Polícia Federal, teria sido instruída por Paulo Roberto Costa. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje a deputada federal Cristiane Brasil e o pai dela, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Eles são acusados de participação numa organização criminosa que cobrava propina para registrar sindicatos no Ministério do Trabalho. 26 pessoas foram denunciadas, no total, entre elas, 5 parlamentares. De acordo com os procuradores federais, Cristiane Brasil e o pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, faziam parte do núcleo político do esquema, que chegava a cobrar até 4 milhões de reais para acelerar a concessão de registros sindicais dentro do Ministério do Trabalho. A pasta era comandada pelo PTB desde o governo Dilma Rousseff, e o esquema ilegal envolvia funcionários públicos, sindicalistas e até o ex-ministro Elton Yomura, considerado pela Polícia Federal o testa de ferro de Cristiane Brasil na esplanada dos ministérios. Yomura assumiu o cargo em abril por indicação da própria Cristiane Brasil, que foi impedida por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu demissão assim que a Operação Registro Espúrio da Polícia Federal chegou ao nome dele e da filha de Roberto Jefferson. Outros 3 deputados do PTB também são apontados como participantes do esquema: Jovaí Arantes, de Goiás, Wilson Filho, da Paraíba e Nelson Marqueselli, de São Paulo. O deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, também está na lista dos denunciados pela PGR hoje. Um dos pontos chaves da denúncia é a delação premiada do ex-secretário de Relações do Trabalho, Renato Araújo. Ele confessou aos procuradores que atuou dentro do ministério a mando de Cristiane Brasil e Roberto Jefferson. O delator disse que a deputada federal do PTB falou abertamente sobre pedir dinheiro a um sindicato de representantes de inspetores da Polícia Rodoviária Federal. Por meio de nota, a defesa de Cristiane Brasil diz que a Polícia Federal e o Ministério Público se tornaram assassinos de reputações e acusam as pessoas sem provas. Os advogados da deputada chamam os procuradores federais e o delegado que conduziu o inquérito de criminosos, por fazerem denúncias, segundo eles, sem provas, com objetivo político partidário. O pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, já foi condenado em 2009 a 10 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no escândalo conhecido como Mensalão do PT. Por ter sido um dos delatores do esquema, a pena dele foi reduzida para 7 anos. Ele diz que nunca participou de nenhum esquema no Ministério do Trabalho e apoia as investigações da Polícia Federal. A defesa de Elton Yomura afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito e que nega veementemente qualquer imputação de crime ou irregularidade. A Justiça do Rio de Janeiro identificou outros 2 apartamentos da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, avaliados em mais de 6 milhões de reais. Essas unidades também estarão no leilão de bens da família Cabral. Segundo as investigações, foi só em abril deste ano que os 2 imóveis localizados em um mesmo prédio de Ipanema foram bloqueados. A determinação veio do juiz Marcelo Bretas após denúncias sobre dívidas com condomínio e IPTU de cerca de R$100 mil feitas pela própria administração. O bloqueio aconteceu 1 ano e meio depois da decisão da Justiça Federal sobre todos os bens de Adriana Anselmo. Os apartamentos adquiridos em 2012 e 2014 não estão no nome da esposa do ex-governador do Rio e continuam em nome da construtora Cirela. Mesmo sem estarem registradas em cartório, as compras foram oficializadas em escrituras públicas e a ex-primeira-dama chegou a declará-las no imposto de renda. A defesa da advogada afirmou que nada foi escondido da
justiça e que desconhecia o fato dos imóveis já não terem sido bloqueados. Adriana e Sérgio Cabral decidiram entregar todos os seus bens à justiça como forma de reduzir a pena dos processos de lavagem de dinheiro em que foram condenados. Eles negam todas as acusações. O senador Romero Jucá, do MDB e de Roraima, anunciou hoje em sua conta no Twitter que comunicou ao presidente Michel Temer a sua saída da liderança do governo no Senado. Jucá afirmou que tomou a decisão por discordar da maneira como o governo federal está tratando a questão da entrada de venezuelanos em Roraima. Ele defende um maior controle da fronteira brasileira para os imigrantes venezuelanos. O senador destacou que não está rompendo com o governo, que continua na presidência do MDB, o partido de Temer. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. El País e El Mundo, jornais espanhóis. Wall Street Journal, norte-americano. Deutsche Welle, TV alemã. Todos no Brasil contando a ascensão do ódio. Vieram relatar a expulsão de refugiados, os venezuelanos, em Pacaraima. Registrar em Roraima o monstro da xenofobia, informa Nelson de Sá na Folha. O Wall Street Journal diz: o medo foi politizado por Bolsonaro. Brian McCann, historiador americano, disse a Daniel Buarque: surgiu um setor da população que não respeita a democracia plural, não valoriza conquistas dos últimos 30 anos. Esses que dizem não ter existido ditadura, ou que não roubavam na ditadura, que ditadura só existiu para pegar bandidos e asneiras do gênero. Na mesma folha, Juliana Sayuri analisa vasta documentação secreta por décadas sobre a última ditadura brasileira. 4 de agosto de 70, William Rogers é secretário de Estado norte-americano. Diz estar ciente de campanha contra o governo brasileiro, mas adverte em telegrama: não podemos parecer, de nenhum modo, tolerar ou justificar ações repugnantes. Leia-se tortura. Rogers, um hipócrita. O governo dos Estados Unidos sabia e ensinava tortura sistemática. Um ano antes, 69, o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo telegrafou: apreensão, cinismo e pessimismo. O AI-5 levaria primeiro à ditadura militar e, finalmente, a um banho de sangue. Assim é a história real do Brasil. Tortura e ódio seguem norma em ações policiais, delegacias, prisões, nos 63 mil assassinatos ao ano. Ódio e tortura são parte dessa cultura, que teve 350 anos, 2/3 da nossa história, com humanos escravizados e sendo açoitados. Cultura de uma república nascida num golpe militar há 129 anos. Em 129 anos, só 31 anos ininterruptos de democracia plena, até o impeachment. Esse ódio, agora em ascensão, sempre esteve aí. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Marcelo Barbieri, do MDB de São Paulo, que é candidato ao Senado nas eleições de outubro. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner afirma que seus funcionários apresentaram sinais de intoxicação após batida policial na semana passada. Segundo Kirchner, os empregados que limparam e organizaram a residência dela em Buenos Aires depois das buscas da polícia apresentaram sintomas como náusea e dor de cabeça. A polícia negou o uso de qualquer produto químico na ação, que faz parte das investigações que apuram supostos pagamentos ilegais em troca de contratos públicos nos governos de Néstor e Cristina Kirchner. As investigações contra a família Kirchner ganharam novo fôlego depois da divulgação de anotações detalhadas sobre a entrega de dinheiro em alguns endereços, entre eles o apartamento da ex-presidente na capital argentina. Segundo a investigação, o esquema de suborno recebeu cerca de 160 milhões de dólares. Cristina Kirchner nega as acusações e afirma que a investigação é motivada politicamente pelo governo de Maurício Macri. Nos Estados Unidos, a polícia segue em busca de explicações para o ataque em torneio de videogame na Flórida, que deixou 3 mortos. Testemunhas disseram à mídia local que o atirador, identificado pela polícia como David Katz, de 24 anos, participava da competição e teria ficado inconformado por ter perdido uma partida. A polícia disse que Katz se matou e que seu corpo foi encontrado junto com os de suas 2 vítimas. 11 pessoas foram feridas por disparos.
O ataque, o terceiro nos últimos 6 meses nos Estados Unidos, aconteceu em meio a um debate sobre as leis de controle de armas no país. As discussões sobre o assunto aumentaram após o massacre de 17 pessoas em uma escola secundária de Parkland, na Flórida, em fevereiro. O presidente Donald Trump se envolve em mais uma polêmica ao negar o status de herói de guerra ao senador republicano John McCain. Segundo o jornal The Washington Post, Trump rejeitou se referir a John McCain como herói no comunicado oficial da Casa Branca após o anúncio da morte dele no último sábado. McCain combateu na Guerra do Vietnã e ficou 5 anos em um campo de prisioneiros de guerra. Sofreu torturas por um longo tempo. Apesar de ser considerado mais valioso que os outros presos, já que seu pai era senador, ele recusou qualquer privilégio. E depois de retornar aos Estados Unidos, lutou pela normalização diplomática dos laços entre os dois países. Em sua conta no Twitter, o presidente poupou elogios a McCain e se limitou à expressão sua mais profunda compaixão e respeito à família do senador. Desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, a relação de McCain com ele foi muito tensa, pois o influente senador não aprovava muitas políticas de Trump e nem a sua maneira de conduzir as relações externas. Em maio, o New York Times revelou que McCain deu instruções para as pessoas mais próximas para que Trump não fosse ao funeral dele. John McCain morreu aos 81 anos no Arizona devido a um agressivo câncer cerebral. Será enterrado no próximo domingo, dia 2 de setembro, depois do velório no Capitólio. Um ex-funcionário do alto escalão do Vaticano acusa o Papa Francisco de encobrir abusos sexuais nos Estados Unidos. O arcebispo Carlo Maria Viganò, que foi representante da Igreja Católica em Washington entre 2011 e 2016, afirmou que o Papa Francisco acobertou e silenciou as denúncias dos abusos sexuais do cardeal norte-americano Theodore McCarrick e pediu que o sumo pontífice se demita por isso. Viganò afirma que informou pessoalmente Francisco sobre as denúncias contra McCarrick e que o Papa Emérito Bento XVI já lhe havia imposto uma série de sanções que restringiam seus poderes, mas que nada foi feito por Francisco além disso. Em julho deste ano, McCarrick foi retirado do posto de cardeal por essas mesmas denúncias em uma ação inédita da Igreja desde 1928. Em uma entrevista coletiva no avião que o levou de volta a Roma após uma viagem à Irlanda, onde pediu perdão pelos casos de abuso no país, o Papa afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto, mas que os que leram os documentos devem decidir sobre sua credibilidade. Para quem gosta principalmente de carne vermelha, os rodízios em churrascarias aqui da capital são sempre uma boa opção. Com a crise que deixou o hábito de comer fora de casa mais caro, elas tiveram que renovar as estratégias para manter o público. 1h da tarde já tem gente na fila esperando vaga numa mesa na churrascaria em São Paulo. E todos os fins de semana são assim. O salão, com capacidade para 400 clientes, está sempre cheio. São pessoas que gostam de saborear vários tipos de carne. Aqui o sistema é o rodízio, com preço fixo e comida à vontade. Hoje a gente serve mais de 40 tipos de carnes. Antigamente era 7, 8 tipos de carne. Hoje são mais de 40 tipos de carne para agradar o paladar de todas as pessoas. Então, a gente pesquisa junto ao cliente o que ele precisa para vir na churrascaria. A gente vai buscando no mercado também produtos de qualidade cada vez melhores. A churrascaria funciona há 20 anos no mesmo endereço. São 100 funcionários, entre chefes de cozinha, garçons e atendentes. E para dar conta desse movimento, o trabalho tem que começar cedo. As carnes são preparadas a partir das 8 da manhã, momento em que o fogo também é aceso. Só nesta churrascaria aqui na zona norte de São Paulo são consumidas cerca de 8 toneladas de carne por mês. Isso mesmo, são mais de 40 tipos com cortes variados. Mas para poder manter a casa assim, sempre cheia, foi importante também diversificar o cardápio. Tem camarão, lagosta, lula, mariscos e até carne de rã. Com tantas opções, o gerente afirma que 30% dos clientes nem chegam a consumir as carnes vermelhas. Tudo por R$ 139 por pessoa. O professor Jean é um cliente assíduo
E conta que a churrascaria faz sucesso principalmente com os amigos que vêm de fora do país. Vocês veem o professor da Alemanha, de Portugal, de qualquer lugar da Europa. Traz aqui, ele vai ficar encantado. Com a qualidade das carnes, com o atendimento, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Lucas sempre vem com os pais e diz que a espera por uma mesa vale a pena. Está um pouco cheio, às vezes o estacionamento está um pouco apertado para colocar o carro, mas a gente sabe que pela qualidade vai valer o esforço. Então tudo que vem com esforço parece que é mais gostoso. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, na capital paulista e na Grande São Paulo, existem cerca de 500 churrascarias, onde são consumidas, em média, 450 toneladas de carnes por fim de semana. Antônio tem uma churrascaria no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Conta que o movimento caiu cerca de 30% nos últimos anos, por causa da crise econômica no país. E que uma das alternativas para manter os clientes foi oferecer preços mais atraentes no rodízio. Nos sábados e domingos, por R$ 37,00, dá para saborear 16 tipos de carnes. Você vê que o tal do verde e vermelho, a gente nem coloca. Não, porque eles já sabem o que nós gostamos, do jeito que nós gostamos. O saldo das transações do Brasil com o exterior ficou negativo em 4,4 bilhões de dólares em julho, após 4 meses de superávit. E superou o de julho de 2017, que ficou em 2,5 bilhões de dólares. Um dos fatores que contribuíram para o saldo negativo maior foi o superávit menor da balança comercial. O déficit em conta corrente acumulado em 12 meses chegou a 15 bilhões de dólares. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O saldo das contas externas do país pode até ter piorado em relação ao ano passado, mas definitivamente isso não traz maiores problemas para a economia brasileira. Ao contrário, o país é credor na área externa, mantém um bom fluxo de investimentos e conta com reservas cambiais de quase 379 bilhões e meio de dólares. Tudo isso protege muito o Brasil diante de eventuais pressões externas ou perda do fluxo de investimentos. Podemos até sofrer pressões especulativas quando surge um fato novo, como aconteceu com o mercado nas últimas semanas, por questões vindas de fora, como os riscos de guerra comercial, que fizeram o dólar subir em todo o mundo, além das incertezas quanto às eleições que reforçaram o movimento por aqui. São questões que levam mesmo o mercado a se ajustar, recomprar a moeda, já que a expectativa era de cotação bem mais baixa. Agora, o país não parece muito exposto àqueles movimentos típicos de fuga de recursos, quando efetivamente oferece um risco maior. A diminuição do saldo comercial era até esperada. No ano passado foi batido o recorde histórico e neste, com a expansão da atividade, a tendência seria de aumento das importações. Na verdade, como a economia nem cresceu no ritmo previsto, o saldo está até melhor que o projetado para o ano. O dólar em alta, ainda que hoje tenha encerrado os negócios em queda, até colabora para manter saldos melhores, já que tende a desestimular as importações e favorecer exportações, sendo que também ajuda a diminuir os gastos de brasileiros no exterior. Em julho, já houve queda de 7,87% sobre julho do ano passado. Foi o segundo mês consecutivo de queda. Portanto, não há dificuldades maiores do lado externo. O grande problema é o desequilíbrio das contas públicas, não das externas. São os rombos e o endividamento do governo que afetam a credibilidade, criam expectativas piores dos agentes econômicos, podem levar ao adiamento de investimentos, além de gerar pressões inflacionárias com consequências sobre política de juros, trazendo mais desequilíbrio para a economia. É por aí que a reorganização deve começar pelo ajuste das contas públicas. Boa noite. Como previsto, uma onda de frio invadiu São Paulo e a semana começou gelada. Muito frio mesmo, né? Hoje os termômetros da cidade ficaram entre 10 e 17 graus apenas. Será que a semana segue dessa forma? Vamos com a previsão com Mariana Armentano. O tempo fica firme, sem chances de chuva em boa parte do país. E a tendência é de tardes mais quentes. Entre amanhã e quarta-feira, o frio diminui no centro-sul do país, mas ainda pode gear de manhãzinha ali nas serras gaúcha e catarinense. Na faixa leste do sudeste, podemos ter névoa ao amanhecer por causa do friozinho da madrugada, mas à tarde as temperaturas entram em elevação. Ainda chove entre o litoral capixaba e a Paraíba e ali entre o Amazonas e o norte cearense. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais?
Na capital paranaense, os termômetros vão dos 6 graus de madrugada aos 22 à tarde. Em Vitória, chuvas a qualquer hora e máxima de 25 graus. No Rio faz 26, ainda com muita nebulosidade por lá. E quem estiver em Cuiabá vai enfrentar sol forte e um calorão na casa dos 37 graus. Para São Paulo ainda faz um friozinho na faixa leste, mas esquenta no interior. Como a gente vê no mapa, não chove e o sol predomina em todas as regiões. A máxima nesta terça-feira fica em torno dos 28 graus em Franca, dos 29 em Barretos e dos 30 graus em São José do Rio Preto. Na faixa leste pode haver um pouco de névoa ao amanhecer, mas depois o sol predomina e a máxima vai aos 26 graus em Campinas, aos 22 em Santos e aos 23 em Caraguatatuba, bem mais quentinho em relação a hoje. E já vai voltando a esquentar também em toda a Grande São Paulo, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 11 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, sem chuvas por aqui e o tempo continua firme. Na quarta chega a fazer até 26 e esquenta mais ainda na quinta-feira. A máxima prevista é de 28 graus aqui na capital. A Justiça anulou hoje o resultado do leilão do terreno onde fica o antigo Hospital Sorocabana, na zona oeste de São Paulo. O local tinha sido arrematado por 16 milhões de reais. A repórter Sabrina Pires está lá e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Estela, boa noite. Olha, bem aqui em frente ao hospital, nesse momento, uma manifestação de trabalhadores da saúde que pedem a reabertura do Hospital Sorocabana aqui na zona oeste de São Paulo. Bom, sobre essa decisão, a juíza Daniele Mori, ela disse nessa decisão que anulou o leilão, que ela descobriu que parte do terreno é do Estado e que por isso ela não tinha sido avisada e resolveu cancelar o leilão. O terreno tinha sido vendido no último dia 14 e para pagar uma dívida de R$25 mil de um ex-funcionário dos antigos donos, a Associação Beneficente de Hospitais Sorocabana. Foi vendido por 16 milhões de reais. Para se ter uma ideia, esse hospital foi fundado em 1955, chegou a atender 20 mil pessoas por mês. Ele foi fechado em 2010 por questões financeiras. 2 anos depois, o Estado cedeu o espaço para a Prefeitura, que abriu 2 serviços aqui, uma AMA, assistência médica ambulatorial, e também uma unidade da rede Hora Certa para exame e consultas. Aqui são 7 andares e só 3 são usados pela Prefeitura. E, por enquanto, são 5 mil atendimentos por mês. Agora, a grande preocupação aqui de quem vive, de quem mora aqui na região, é que esse é o único ponto de atendimento público de saúde. Para ir para outro ponto, tem que ir para longe, para bairros mais afastados aqui da zona oeste. E aí a grande preocupação é se, fechando aqui a AMA e também essa unidade da rede Hora Certa, se não tem nenhum outro atendimento público perto. Bom, segundo o município, por enquanto, o atendimento continua. E segundo aqui os trabalhadores da saúde, eles querem a reabertura do hospital em si. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. Perícia do Ministério Público Federal mostra que o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, do PTC, teria recebido R$500 mil da Odebrecht para sua campanha de 2010. O documento, revelado pelo jornal Estado de São Paulo, aponta que o valor teria sido retirado em espécie para ser entregue a Collor, Roxinho, através de saques do doleiro Álvaro Novis. O apelido Roxinho seria em razão de uma frase dita por ele nos anos 90. A perícia revelou um extrato da conta da Odebrecht como Paulistinha Real, sendo operado pelo doleiro Álvaro José Novis. De acordo com os relatórios, os pagamentos ao ex-presidente aconteceram até junho de 2012 e as evidências apontam repasses de ao menos R$500 mil em setembro de 2010. O Caixa 2 para a campanha de Collor ao Senado foi identificado em um sistema de contabilidade da empreiteira que, de acordo com a perícia criminal, foi acessado por meio dos discos rígidos fornecidos pela empresa e autoridades suíças ao Ministério Público no âmbito da Lava Jato. O documento com os relatórios, registrado em abril, foi incluído na investigação contra o senador, que corre no Supremo Tribunal Federal, sobre favorecimento da Odebrecht na concessão para a administração privada do sistema de saneamento do estado de Alagoas.
No futebol, Santos e Corinthians voltaram a vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras apenas empatou em 0-0 com o Inter, em Porto Alegre. O São Paulo venceu o Ceará no Morumbi no sufoco e é cada vez mais líder da competição. Veja os gols. Jogando na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar aos 11 do segundo tempo com o paraguaio Derlis Gonçalves, 1-0. Aos 28 minutos, Gabriel recebeu o lançamento da direita e tocou na saída do goleiro para fazer o segundo do time da casa. Final, Santos 2, Bahia 0. O Corinthians recebeu o Paraná Clube em Itaquera e o único gol da partida foi marcado de cabeça por Henrique após cobrança de escanteio. Corinthians 1, Paraná 0, placar final. No domingo de manhã, o São Paulo enfrentou o Ceará no Morumbi diante de 57 mil torcedores. Aos 32 minutos do segundo tempo, Bruno Pérez marcou para o São Paulo e garantiu a vitória para o líder do campeonato, que agora tem 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, o Internacional. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o candidato ao Senado pelo MDB de São Paulo, Marcelo Barbieri. Até já. 9 de setembro, 6 da tarde. Em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018 entre os candidatos à presidência da República. Conheça as propostas e promessas que podem afetar você e sua família e faça uma escolha consciente. Debate 2018, 9 de setembro, 6 da tarde. Aqui em casa, a gente só usa vassoura, mangueira nem pensar. Minha equipe se acostumou a deixar toda a louça de molho para só depois ensaboar e enxaguar. 5 minutos são suficientes no banho. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a corrida eleitoral ao Senado pelo MDB. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é Marcelo Barbieri, filiado ao MDB desde 1976. Foi deputado federal por 14 anos, eleito prefeito de Araraquara em 2008 e reeleito em 2012. E hoje é o candidato do MDB ao Senado pelo estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o senhor tem história política, acabei de falar, né? E por que nessa eleição decidiu sair candidato ao Senado num momento tão adverso para o MDB, comandado por Michel Temer? Bem, Maria Lídia, primeiro eu queria te agradecer, né? O seu programa, que eu já vim aqui como deputado algumas vezes,
esse programa tão tradicional da nossa política, da discussão democrática, e sempre a sua postura altamente democrática. Eu registrei isso no livro que eu te entreguei, que conta a minha história desses 42 anos aí de luta política. Mas a escolha não foi muito minha, né? Eu não era candidato, e quando a senadora Marta desistiu de ser a candidata do partido, do MDB, ela era a nossa candidata, a minha candidata, ela ficou vazio e o partido meio que me convocou para essa função, para essa missão de representar o partido no Senado, junto com a Cidinha, que também é outra que está... Mas o senhor foi contrafeito? Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até porque eu tenho experiência hoje para poder pleitear essa função. Essa função não é fácil. Fala assim, não, é defesa do Estado, é defesa do Estado, é defesa dos municípios, é defesa do país. O Senado tem um peso muito grande nas decisões da República. E ainda mais com a incerteza que temos no quadro presidencial, nós não sabemos quem vai ganhar a eleição. Há uma incerteza grande. Então, o Senado vai ter um peso muito grande, vai ter uma importância muito grande no processo de composição política. E eu tenho, modestamente, experiência, são 22 anos de mandato, 14 como deputado, 8 como prefeito de uma cidade de porte, que era Araraquara, e isso me credencia a pleitear. E vou para lá com propostas, eu tenho propostas para ser senador. Mas eu vi uma declaração sua, exatamente a partir disso. Todos sabemos que o Senado é o representante do Estado. E eu vi a sua declaração dizendo que a sua candidatura é municipalista. Sim. Por quê? Por quê? Porque a pauta municipalista está no Senado. Você tem vários itens de reivindicação dos municípios que vão passar pelo Senado. A Câmara já tem uma tradição mais municipalista, até porque os parlamentares, eu fui deputado federal, o parlamentar é eleito muitas vezes por uma região de municípios. Eu fui representante da região central durante 4 mandatos. O Senado não tem essa tradição municipalista, ele acha que não, a questão dos municípios não é no Senado, mas porque todas as leis aprovadas pela Câmara em defesa dos municípios tem que passar pelo Senado. E nós sabemos, Maria Lídia, eu falo isso porque eu fui prefeito 8 anos, por exemplo, eu investia 36% do meu orçamento em saúde e eu recebia 16% da União para atender o SUS. Então hoje, a realidade os municípios investem 30% no sistema de saúde único, no SUS, e recebem 16% do bolo. Isso é injusto, isso não está correto. Nós temos que ter uma reforma tributária no país, onde você vai manter as atribuições que os municípios já têm, estão aumentando, mas tem que redistribuir a verba, o recurso. Então esse debate vai ser travado na próxima legislatura e eu pretendo estar no Senado para isso. Bom, e disse também que a sua candidatura ao Senado representa a força do interior na chapa liderada por Paulo Scaff. Aí eu fiquei refletindo sobre essa sua afirmação, considerando no ranking dos candidatos ao Senado, a sua colocação não está muito animadora. E aí eu pergunto, o interior não está com tanto vigor assim ou não tem tanto interesse para a eleição do senador que vai representar São Paulo? A eleição não começou ainda para o Senado. A última decisão é sobre o Senado. Eu tenho muita confiança, porque de todos os candidatos ao Senado, o único que é do interior sou realmente eu, você tem razão. O único que nasceu no interior, que vota no interior, que tem o título de eleitor no interior sou eu. Todos os demais na capital. Agora, eu tenho um trabalho forte na capital também. Já fui presidente diretório do MDB aqui na Vila Matilde, na Zona Leste. Fui da juventude do MDB na década de 70, 80, na capital. Estudei aqui na Getúlio Vargas, em São Paulo. Tenho grandes amigos aqui na capital. Eu sou o representante dos municípios. Eu vou lutar pelos municípios e pelo Estado de São Paulo, na parceria com o Paulo Scaff. Eu sou um dos candidatos do Paulo Scaff e pretendo fazer com que o Paulo Scaff tenha uma representação forte no Senado na defesa de São Paulo. Bom, agora está chamando muito a atenção o fato do candidato à presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, ele nem toca no nome do presidente da República, Michel Temer. Ao contrário, hein? Quando ele fala que ele foi ministro do Lula, lá dos tempos dele do Lula. Agora, eu quero saber, na sua campanha, a sua intenção é exaltar o trabalho de Temer, defender o legado do governo Michel Temer? Vai fazer isso ou o fator Temer pode ser contraproducente na busca dos votos? Olha, Lídia, eu era prefeito até 2016. Eu peguei a recessão promovida pelo governo da antiga presidente. Um desastre absoluto. Eu vivia a queda de receita de 20% ao mês, nos anos de 14 e 15.
Eu sei o que é viver em recessão absoluta como gestor público. O que ocorreu? Ocorreu que depois da saída da presidente, houve uma estabilização, ainda precária, pequena, mas uma estabilização real. A economia está com a inflação muito mais controlada, os juros muito menores, há uma condição de investimento melhor, há uma condição melhor que vai ser realizada na eleição. Espero que essa eleição vire a página desse período anterior de recessão e de uma falta de controle na nossa economia. Isso hoje não ocorre, hoje está havendo um controle, havendo uma condição e tal. O Michel Temer tem popularidade sim, isso é fato concreto. Agora, eu estou filiado no MDB há 42 anos, né? Eu tenho uma história no partido, eu tenho uma tradição no partido, fui da juventude do partido, fui deputado federal, nunca mudei de partido e não vou mudar. Estou no meu partido, acho que o partido tem defeitos, tem dificuldades, mas os partidos são seres vivos. Eles têm que se modificar, se reinventar, se autopromover. Eu tenho expectativa real de que o resultado eleitoral, por exemplo, em São Paulo, o Paulo Scaff tem uma grande chance de ganhar a eleição. E nós estamos com o Paulo e acreditamos muito no Paulo. E o Meirelles é um bom candidato também, não vou dizer que não é um bom candidato, porque ele é um bom candidato também, apresenta propostas factíveis, tem experiência e se apresenta à sociedade brasileira como um candidato. E eu agradeço muito a sua entrevista e o empenho com que respondeu minhas perguntas. Uma boa noite, obrigada. Obrigado a vocês. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao Senado pelo PSL, Major Olímpio.